E tá na hora com Fábia Santa Rosa. Estou estreando este programa aqui na Rádio Mídia. E essa estreia não poderia ser melhor. Estou com a doutora, uma doutora maravilhosa aqui de Atibaia, super famosa, doutora Tamires. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Vim para Atibaia, estou adorando, estou trabalhando bastante aqui nas UTIs de Atibaia. Estou querendo também trabalhar para a área de clínica médica daqui. A cidade merece bastante, é uma cidade muito acolhedora, estou muito feliz aqui. E nós também, estamos muito felizes aqui com o seu trabalho, você está famosa na área da saúde, todo mundo falando de você, da sua delicadeza, porque você está numa área, né, Tamires, que é uma área complicada na UTI. Eu gosto de UTI. Você gosta de UTI? Gosto. Então conta pra gente por que você gosta tanto da UTI. Eu gosto de UTI porque é quando o paciente chega lá e ele tá precisando de muita atenção, né? Uhum. Tanto atenção em relação por estar vulnerável, né? Porque ele chega num estado muito delicado de saúde mesmo, né? Ou, na minha opinião, é a área que o paciente que necessita, na verdade, dos maiores cuidados, né? Tanto cuidado porque ele pode realmente piorar muito, então a gente tem que cuidar dele ali naquelas 24, 48 horas para tirar dessa gravidade, e aí se der tudo certo, evoluir com melhora, né? Então a gente, junto com os familiares, fazendo de tudo para tudo dar certo. Então eu acho que eu me sinto mais realizada nesse setor, assim. No setor mais difícil. Não, mas... é o setor mais difícil, porque você exige mais... que eu não vou falar que não, né? É uma coisa que eu gosto tanto, né? Eu aprendi a gostar muito, assim. Muito. Mas aí a questão da saúde, para o paciente chegar lá na UTI, é que ele já ele poderia não chegar, né? Assim, eu acho que a gente cuidando direitinho da saúde, eu vejo que a gente acaba tendo algumas deficiências. Por exemplo, se a nossa saúde básica, a primária, né, a básica, fosse mais bem assistida, né, e os pacientes entendessem que quando ele tem uma gripe ou ele tem algo tranquilo, que ele poderia ir ao posto e fazer aquele acompanhamento ali com um clínico, né, ficar ali controlando a pressão alta, o diabetes, fazer os exames básicos para ver se não tem uma alteração. Exames básicos, tá? As pessoas não precisam de coisas elaboradas ali, e ninguém precisa, tá? Saúde básica não são exames aquela coisa caros, aquelas coisas que complexas. Todo mundo fica é um exame imaginando, de sangue, é um exame de sangue, entendeu? Porque às vezes a pessoa acha uma coisa e não sabe o que fazer com aquilo, entendeu? Por quê? Porque não sabe nem o que estava procurando, né? Então o paciente está ali com uma pressão alta, é só você começar a ajustar os medicamentos dele de pressão. E aí você não vai ter complicações mais profundas lá para frente. Se controlando bem uma pressão, você não vai ter uma insuficiência renal tão importante, ou até um infarto, um AVC hemorrágico, no caso a gente pensando em pressão, a etiologia mais comum do AVC hemorrágico é a pressão alta descontrolada aí, né, no caso, sem ter nenhum controle do paciente. E tem como você cuidar, né, porque a gente está falando de saúde primária, de cuidar dessa saúde primária antes até de procurar um medicamento? Sim, tem. Eu acho bem interessante, assim, que até na minha época de faculdade, por exemplo, a gente fazia, como estudante, várias palestras para a população, sabe? Então isso era muito legal. Os médicos da atenção básica ali, da UBS, que a gente ficava como alunos, os responsáveis pelas áreas ali de cada unidade, a gente fazia o quê? A gente fazia essas palestras junto com eles, com os responsáveis, a enfermeira responsável ali daquele setor, e a gente dava informação para a população. Até para a população saber quando tinha que procurar, como procurar, o agendamento, tudo direitinho. Quando passava com esse médico, eu tô com um pouco de sobrepeso, mas eu ainda não tenho pressão alta, não tenho diabetes. Ou outras doenças, né? Tô dando essas duas como exemplo, porque tem grande prevalência aí no Brasil, né? Como um todo. Então, a pessoa pode fazer atividade física, começar a ir a dieta, né? Ou então, tá ali com uma pressão alta, ou com um pré-diabetes, que a gente acaba falando, para o paciente, né? Para ele acabar entendendo de uma maneira mais fácil. Então, o que a gente começa? Com o pilar. Pilar é o quê? Atividade física,
uma alimentação mais saudável, entendeu? Atividade física precisa ser virar um maratonista? Não precisa nem entrar numa academia se não quiser. Uma caminhada. Não precisa. Se ele separar um tempo para fazer uma caminhada, também não adianta a pessoa falar que está fazendo caminhada indo ao mercado. Não, tem que separar um determinado tempo. Por exemplo, se ele separar 1 hora 3 vezes por semana, já está ok. Se, por exemplo, for meia hora, então 5 vezes na semana, tá? Tem um estudo mais recente que saiu há um tempinho atrás, que fala que se o paciente ou as pessoas fizerem atividade física intensa aos fins de semana, vale muito mais do que às vezes fazer todos os dias, entendeu? Então, assim, buscar essas orientações vale a pena. O paciente já está ali com uma pressão um pouquinho começando a elevar. Se ele perder peso, se alimentar melhor, já ajuda. Uma das coisas que a gente já orienta, enlatado. A pessoa come muito enlatado, deixa o salzinho ali na mesa. Esses fast food, sim, que é tudo gordura. Aquele sal na mesa que a pessoa pega pra salgar a comida, aquilo ali é um veneno. Gente, cuidado com o sal, excesso de sal. Sim. Gordura. Sim. Açúcar, assim, as pessoas não têm noção. O macarrão, depois na metabolização também vai virar um tipo de açúcar, né? Pães de várias maneiras. A pessoa pensa, vou comprar um pão integral. O pão integral, na verdade, ele tem mais fibra, né? Então, assim, ou a pessoa acha que só porque ela vai comer um monte de fibra, ela já vai ir melhor ao banheiro, alguma coisa assim. Esquece que a fibra tá ali, mas e a água, né? Então, esquece de tomar água, que é uma coisa importantíssima. Não, isso que você está falando é fundamental. Eu lembro quando eu fiz bioética e uma médica falou assim para mim, Fábia, você quer acabar com o problema de saúde das pessoas? Assim, na maioria dos casos, não é uma regra, né? Assim, que tudo é... A falta de água é que acarreta a maioria dos problemas de saúde na pessoa. É verdade isso? Não, sim, porque assim, as pessoas acabam... uma coisa que eu vejo muito, acontece até comigo, assim, na correria do dia a dia. Eu esqueço de tomar água, de repente me começa uma dor de cabeça. A desidratação dá cefaleia, dá dor de cabeça, né? Falando dor de cabeça para ficar mais tranquilo. Cefaleia, então assim, às vezes a pessoa fica até mais inchada porque não tá bebendo água, ela tá retendo. Por quê? O organismo não sabe quando a outra pessoa vai voltar a beber água. Óbvio que se não tiver disfunção renal, né? Pessoas que têm disfunção renal, aí é outro assunto, ou disfunção cardíaca, né? Não pode exagerar na água, aí vai ser um acompanhamento mais específico com o seu médico. Mas eu tô falando pessoas que não têm disfunção renal nem cardíaca, podem beber água. E se o organismo percebe que a pessoa não tá bebendo água de maneira adequada, ele acaba guardando um pouquinho. Igual uma pessoa que come e passa um jejum em alguns dias... come normalmente, um dia ou outro faz um jejum exagerado, ele guarda, porque ele fala, que estranho, não comeu hoje. Diferente daquelas pessoas que fazem aqueles jejuns sempre, prolongado, porque o corpo já acostumou. Já acostumou. Entendeu? São situações. Então, tudo tem que ir se adaptando, mas, não, se você não tem nenhuma restrição... você tem que tomar água, porque o seu organismo precisa, sim, para várias metabolizações. E é engraçado, porque a gente está falando de saúde primária, no caso, né? Porque tudo isso faz parte da saúde primária. A partir do momento que você cuida da sua alimentação, pratica um exercício físico, seja qual for que você se adapte, a tua vida praticamente está em ordem. Sim. O que pode acarretar com... tirando, se você está com a sua alimentação em dia, exercício em dia, o que pode dar em você? Estresse, depressão? Você pode ter fator genético para ter, né? Algum tipo de doença. Doenças mentais também. Hoje a gente sabe que depois da pandemia muitas ficaram em evidência, né? As pessoas ficaram mais doentes em relação a isso. Não que já não tivesse muito, eu acho que ficou mais evidente e em algumas faixas etárias diferentes, tá? Então, isso também trouxe mais evidência. Pessoas mais ansiosas fizeram até... tem um tipo de alimentação diferente, então, algumas não conseguem nem fazer atividade física, precisam de ajuda, né? Então, aí já é uma questão que não consegue fazer o básico, né? E tem gente que não consegue fazer o básico, entendeu, Fábio? Então, vai levar
a ter algum distúrbio, vai sim ter algum tipo de doença. E depois tem a pessoa que fuma, tem tabagismo, tem isso, os bebe. Tem os vícios, né? Tem os vícios. Então, assim, faço atividade física, como direito, mas aí, chega no fim de semana, bebo tudo que eu posso, fumo todos os dias. Mas é só de final de semana. Entendeu? Ou então fumo um maço por dia, né? Então, assim, não adianta você fazer uma parte boa e a outra não, né? Tudo errado, né? Assim, óbvio, as pessoas acabam tendo alguns hábitos que são inadequados, né? Uhum. Mas a gente tenta ajudar. Mas a pessoa acaba tendo que também fazer a parte dela. A gente dá a informação, né? O cigarro pode te levar a ter tal coisa. Se você fumar, existe câncer de pulmão, enfim, câncer de pele, protetor solar, que, né, a gente sabe tanto que tem que fazer uso, até para poder fazer atividade física, né, ao ar livre. É uma série de coisas. Em verdade é que o mundo, ele tá cada vez mais complexo e a gente cada vez, até lugares que não tem saneamento básico, também é um grande problema. Exatamente. Né, porque você pega aí o vermes, bactérias, e aí você começa a ter problemas de saúde também. Sim. Alimentação, intoxicação alimentar, o mau uso do alimento, falta de higiene. Por isso que acaba que a vigilância epidemiológica, ou a parte de epidemiologia mesmo é tão importante assim, porque aí a gente acaba entendendo o processo de doença na coletividade, né? A clínica médica é na pessoa, né? A gente estuda, a clínica médica estuda ali, o indivíduo. E a epidemiologia é aquela doença agindo no coletivo, o que ela fez, como que ela chegou, como que é a evolução dela, qual foi o fator de risco que levou a ela, né? Que é interessante, por exemplo. Tem também acho que mazelas aí também do governo muitas vezes, né? Por exemplo, no caso da dengue, nós não tivemos as vacinas. No caso da dengue... Até informação faltou, né? Faltou informação. Faltou. Infelizmente, a gente também tem o problema do governo que acaba não cumprindo com as suas obrigações. A gente ficou tão preocupado com algumas coisas que esqueceu a dengue, né? Que é uma das coisas mais evidentes todos os anos no Brasil, né? A gente sabe que todo ano, querendo ou não, vai ter uma grande quantidade de pacientes, pessoas com dengue, né? E aí a gente ficou preocupado com coisas aqui, coisas ali, e acabou esquecendo de falar, olha, não deixem água parada. Tomem cuidado, pelo amor de Deus. Tem a vacina. E não teve vacina. Falaram, mas não teve. Entendeu? E aí o que acontece? A população... quando falaram que tinha, não tinha, né? Não tinha. Então, assim... A população fica perdida, não fica? E teve uma quantidade absurda de pessoas com dengue, tá? E foi, assim, dengue grave. Vários casos de dengue hemorrágica. Pacientes que ficaram em situações bem graves, em UTI, que a gente estava falando lá no começo, né? Sim, da UTI. Critérios de UTI, paciente com plaquetas muito baixas, que precisaram ficar muito tempo em UTI. Até alguns que precisaram até ser entubados. Então, assim, e não só nas UTIs que eu trabalho, os meus amigos, enfim, a gente conversa, né? Basta 2 médicos para estragar uma rodinha de conversa, mas aí... Todos eles me falaram que teve, né? Então, eu peguei dengue, eu conheço... Graças a Deus eu não tive. Não, nunca. Graças a Deus, no meu prédio todo mundo teve. Minha irmã teve. E muita gente que eu conheci também pegou. Teve gente que ficou muito ruim. É isso que você falou, ficou extrema, plaquetas baixíssimas. Tem gente que tá ruim até depois. Assim, muita dor muscular, ficaram com muita mialgia pós-dengue, que a gente fala mialgia viral, né? Então, assim, ficaram mesmo, que foi até uma das coisas que ficou no Covid, né? Muita mialgia viral. Então, assim, teve muita gente que ficou e principalmente pacientes idosos, ficaram com muita inapetência, pouca vontade de comer, muitos desidrataram. Então, assim, tem que prestar até atenção, alguns ainda, né? Tem caso ainda, um ou outro, mas principalmente ainda tem. As crianças e os idosos, a atenção tem que ser redobrada. Sim, em tudo quase, né? E agora, voltando lá para a UTI. Nas UTIs aqui, vou falar aqui em Atibaia. Fala pra gente como que tá a situação dos leitos em Atibaia. A população aumentou muito. Sim. A gente está com uma população em média aqui de uns 170 mil habitantes já,
Se não já passou disso, né? Porque tem a população flutuante também, que vem aquelas que vêm final de semana. Mas assim, como que está hoje as UTIs em Atibaia? Ela comporta, está bem preparada? O que você acha? Assim, o hospital que eu trabalho, um deles, né? Ele tem leito, tem assim, mas acredito que precise de um pouco mais de leito para essa população que você falou, né? Uhum. A UTI é bem feita, é bem montada, tá? É bem equipada, mas assim, precisaria de mais leitos para comportar, acho que a população, porque são poucos, são 6 leitos, assim, pensando no hospital público, tá? No hospital público, você está em torno de quantos leitos? São 6 leitos de UTI. 6 leitos. Mas é muito bom, eu sei que é muito bom. É bom, é muito bom, muito bom. É bem equipada, tá? Eu gosto bastante, assim, não falta nada ali, assim, porque olha, a gente você sabe que trabalhar lá. Tá falando da Santa Casa, Santa porque Casa. A minha mãe, ela foi atendida na Santa Casa, e posso te falar, muito bem montado. Eu gosto muito de trabalhar lá. O atendimento, pena que você não atendeu minha mãe na época. Eu gosto muito de trabalhar lá, então assim, ela é muito bem montada, sabe? Não faltou nunca, assim, nenhum material do qual eu precisei para atender os pacientes. Talvez falte um pouco de leito, né? Mas assim, falta. O tamanho, né? Falta. Não tem tamanho para onde precisa crescer, expandir, né? Precisa expandir. Eu vi o tamanho, a parte física, né? Isso não tem como a gente, né? Fazer nada, mas a equipe de fisioterapia, enfermagem. Ai, são todos maravilhosos. Então, olha, um beijo aí pro povo da Santa Casa, esses médicos, enfermeiros. Todo mundo eu também gosto, tenho algumas enfermeiras ali que eu conheço. São pessoas maravilhosas que dão o seu melhor. O meu chefe também, adoro ele, então não tem muito o que falar. Eu vejo que as pessoas reclamam, mas eu acho que a reclamação, e aqui a gente tem um outro programa que eu faço, A Voz do Povo, a gente tem mesmo as pessoas reclamando, porque a demanda é grande. É que eu falo de uma área bem específica. Eu tô falando ali da UTI. A parte do pronto-socorro, dos outros pronto-atendimentos, até da parte cirúrgica ou clínica, tem até ginecologia, obstetrícia, eu acredito que lá, né? Uhum. Eu não tenho muito contato. Então, assim, o que eu sei é da parte da UTI. Da UTI eu nunca tive problema nenhum quando eu preciso que algum colega de outra especialidade vá lá ver os pacientes. Eles vão, óbvio, se não tem nenhuma urgência lá fora, eu digo lá fora assim, no PS ou alguma coisa, eles sempre vão e me ajudam, sabe? É um colega ajudando o outro, eu também, se eles precisarem, a gente se ajuda. A enfermagem, logo nos meus primeiros plantões, me ajudaram muito. Eu sempre lembro da enfermeira Juliana, ela sempre me ajudou bastante, assim, no meu primeiro plantão. Então, o meu chefe também, o Dr. Tiago, então, assim, sempre foram muito bons comigo, assim, eu nunca tive problema nenhum lá. Eu acredito que, na verdade, precisa ter mais hospitais aqui em Atibaia. Precisaria com mais leitos, né? Mais leitos. Querendo ou não, um município que expandiu muito, né? Sim. A população, além da população flutuante, eu acredito que na época do Covid, muita gente veio para cá. Né? Pelo que eu conheço da população que fala muito para mim ali nos hospitais que eu trabalho, muitos idosos param e começam a conversar, né? Eles gostam. Então eles acabam falando que veio muita gente para cá, que a cidade aumentou muito. Então, assim, talvez por isso, né? E querendo ou não, o idoso tem índice de reinternação muito maior. Entendeu? Eles saem do hospital. Aí, como eles são pacientes muito mais delicados, a gente chama de idosos frágeis, alguns, né? Tem critérios para serem idosos frágeis, mas enfim, a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas eles são idosos frágeis, então, pegou uma pneumonia, que às vezes em um paciente daria para tratar em casa, no idoso não dá, teria que ir para o hospital mesmo. Então, acaba ocupando o leito de hospital e precisaria de mais, né? E a gente sabe, querendo ou não, que a população de Atibaia tem uma idade um pouquinho maior do que outros municípios, né? Então... aqui tem uma população grande, por exemplo, de idosos. Uma outra cidade que eu trabalhei foi Osasco. Aqui tem a idade muito maior do que lá. Ah, é? Os meus pacientes daqui, a maioria tem acima de 60. Com certeza. Teve um dos dias aí que eu fiquei quase todos acima de 80. Nossa! Entendeu? Então, assim... Já em Osasco era a população jovem. De 40 a 70 e pouquinhos, entendeu? E para você é melhor qual idade?
Tem alguma aí? Eu gosto dos dois, assim. Eu acho os idosos muito agradecidos, sabe? Eles têm um respeito diferente, assim. Não é nem questão de respeito, é agradecimento mesmo. Eles veem gratidão. A gente... Isso. Mas a resposta do paciente jovem em relação à doença é muito mais rápida. O idoso fica muito mais tempo internado. Então, um paciente de 50 anos, ele fica 10 dias, o idoso fica 20. Aí, às vezes, por ficar mais tempo internado, vai ficando com delírio, que é uma situação de internação. E aí, o que acontece? O fato de ter demência, de já não ter problema de audição, visual, tudo isso vão sendo coisas que aumentam a chance do paciente ter delírio, que é como se fosse tá? Uma confusão mental. Ele pode ficar agitado, hipoativo dentro de uma UTI, e isso tudo vai dando mais coisinhas para ele ficar mais tempo internado. Por exemplo, se ele fica muito hipoativo, ele não come. Aí tem que passar uma sondinha para ele comer, entendeu? E aí tudo vai levando mais coisinhas para ele ficar mais tempo internado. Não acontece tanto delírio num paciente jovem, perdão. Não acontece tanto, pode acontecer, mas é muito menos do que no idoso, por exemplo, entendeu? Mas são tipos de pacientes diferentes, entendeu? Mas tem o lado, mas eu gosto, o lado bom, que eles são mais gratos. E assim, eu tô gostando bastante, assim, são perfis diferentes lá, eu gostei também, aprendi muito, enfim. Cada lugar tem uma peculiaridade, né? E você antes trabalhava em qual hospital? Em São Paulo? Trabalhei em São Paulo, trabalhei em bastante hospital público, por isso que eu te falei, eu gosto também de trabalhar em hospital público. Lá em São Paulo eu trabalhei muito em hospital público, eu trabalhei no de Osasco, Carapicuíba, trabalhei pouco, mas trabalhei em Itapevi também. Trabalhei em Nossa, cidades bem populosas, né? Bem populosas. Bem. Trabalhei em Salvá-los, trabalhei num hospital público gerenciado pelo Einstein. E tem diferença? Eu adorava esse hospital, adorava meus chefes de lá. Do Einstein? Um gerenciado por eles, isso. Adorava meus chefes de lá, o Dr. Bruno, Bruno Lucena, ele maravilhoso. Ele foi até para Goiás, não sei se ele já retornou para São Paulo, enfim. Pessoas maravilhosas. Esse, por exemplo, eu trabalhei na época da pandemia. O Carapicuíba, eu trabalhei na época sem ser pandemia e pandemia. O de Osasco foi muito período. Pandemia, sem ser pandemia. A época da pandemia fez a gente da UTI crescer muito, sabe? Boa. Que você diz assim, crescer no sentido de melhorar, aprimorar? Melhorar, sim. As UTIs melhoraram, sabe? Teve um crescimento do número de UTIs. E eu acho que quem já trabalhava em UTI aprendeu muita coisa. Foi um período muito sofrido para todo mundo que trabalhou, tanto em todas as equipes, tá? Eu vou englobar todas aqui. Enfermagem, fisioterapia, as tias da limpeza, os tios da refeitório, todo mundo, farmácia. Tem que colocar o pessoal da farmácia, que eles sofreram bastante com a gente lá, e os médicos. Eu acho que todo mundo, assim, evoluiu em um número absurdo, sabe? Eu posso falar por mim, assim, que eu evoluí muito. Eu vi coisas que eu não queria ver, pacientes que, infelizmente, evoluíram a óbito, mas eu vi gente sair. Eu lembro que o primeiro paciente a ser estubado de Osasco foi lá com a gente. Foi com vocês? Foi lá com a gente. E a primeira a ser entubada também foi lá com a gente. Então, assim, inclusive era funcionária a primeira que foi estubada, tá? Então, assim, foi muito bom para a equipe. A equipe toda chegou lá, começou a chorar porque viu ela entubada, a Rose, mas deu tudo certo. Ela ficou bem? Ficou bem. Recuperou? Ficou bem. Que bom. Mas é uma lição, foi uma lição. Foi um momento para todo mundo, para toda a humanidade, né? Eu acho que quem não estava lá, a gente ainda tinha a possibilidade de sair de casa para ir para trabalhar, né? Por mais que fosse difícil o nosso trabalho. E as outras pessoas que tinham que ficar em casa, né? Tinham que ficar em casa o tempo todo. Por isso que eu falei, até que muita gente veio pro interior, né? Porque você imagina, você ficar preso dentro de casa. Às vezes tinha gente que morava num apartamento muito pequeno, ou numa casa que não tinha um lugar para ver o céu, né? Enfim, eu lembro várias vezes eu indo e dirigindo para o meu trabalho, e eu olhando o céu, assim, olhando as ruas sem ninguém. Vazia. Eu lembro, assim... Uma depressão. Fábia, eu lembro, absurdo, assim, sabe? Eu olhando o céu,
eu até brinco, vejo do cachorrinho caramelo ali na rua, só, e eu olhava e ficava assim, sabe, pensando, Deus, até quando, né? Então, assim, foi triste, mas eu, pelo menos, mas a gente se fortaleceu. Coisas boas, assim. Eu acho que todo mundo tirou, sabe? Eu também fico emocionada quando eu lembro daquele período. Eu não perdi ninguém da minha família, graças a Deus, mas perdi um amigo muito querido, assim, da família como um todo, da minha mãe, ele era muito próximo da nossa família, o Estevar, mas assim, foi uma pessoa, os meus pais, graças a Deus. Não... E deixa eu te falar, doutora, a questão hoje, né, olhando tudo isso, como que você vê um mundo da saúde, sabe? Porque você passou... Você está falando que você contou no carro, que você estava no carro e não via ninguém, aí chegava no hospital, aquele drama, porque era um drama. Todo mundo apavorado. Todo dia era uma novidade, porque ninguém sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Exato. Então, para todo mundo foi difícil. Sim. Mas a gente estava dentro de casa. Vocês estavam lá, né, tratando com aquele inimigo que não sabia nem de onde veio, como é e como ele ia embora. Como que você hoje sai dessa história? Como que você se sente? Eu acho assim, eu e todo mundo, sabe? Eu lembro exatamente como que eu e todos os meus colegas do plantão, a gente estava no primeiro dia e como que foi o final. O primeiro dia, a enfermagem inteira olhou pra minha cara e fez assim, e agora, o que a gente faz? Eu falei, eu não sei o que fazer. Eu entubei uma paciente idosa com Covid, com aquela roupa toda branca, mal enxergava porque eu tava de óculos, com aquele outro óculos, com a face shield, com a roupa branca, a enfermagem quase chorando. Eu fui, aí depois a gente não sabia o que fazer com o material. Eu sei que a equipe inteira se uniu, todo mundo se organizou. No final a gente já sabia direito o que fazer. No meio do caminho, a gente já não sabia de novo o que fazer, que foi o que você falou, porque os pacientes evoluíam, Fábio, cada hora de uma maneira. E eu sei que no final, eu só olhava para a enfermagem, eu não precisava falar. Era uma cumplicidade tão grande, todo mundo era tão unido, que eu só olhava. Eles já sabiam se eu ia entubar, se eu não ia entubar, se a gente precisava dar conforto, se eu podia deixar... Só colocar o meu telefone ali como número privado e dar para o paciente para ele ligar para a família dele para falar um tchau para alguém ou falar que ia ser entubado, ou uma paciente virar para mim e falar, doutora, se a senhora quiser que eu fique de barriga para baixo o dia inteiro, para não me entubar eu fico, entendeu? A paciente virar e no final do dia que ela foi embora, que ela teve alta da UTI, virar para mim e falar, eu fiz tudo o que a senhora quis, eu sou uma paciente que sou obesa, hipertensa, diabética, pneumopata, e não fui entubada porque eu fiz exatamente tudo que a senhora pediu, mesmo quando eu estava confusa, a senhora dava as broncas em mim e deu tudo certo, entendeu? Então, assim, ter acontecido tudo isso, e a enfermagem, no começo a gente não conhecia tanto um ao outro, e a gente se olhando e um entendendo o outro, e eu lembro exatamente da Rose, a que eu te falei que eu estubei ela, que foi a primeira pessoa que eu estubei. Quando eu tava passando visita lá embaixo, com os familiares, que eles não podiam ver os familiares lá em cima. Imagina, seu familiar entubado, descer o médico lá da UTI pra falar como ele tá. Você não poder ver. Não, era terrível. Era uma coisa louca. E a Rose virar e falar, doutora Tamires, e eu assim, ai meu Deus, tomara que não seja ninguém querendo brigar comigo, né? Ela virar e falar, doutora Tamires, é você, né? Eu falei, sou eu. Rose, eu lembro da sua voz, eu só lembro da sua voz, porque toda vez que eu ouvia a sua voz, eu lembrava que eu tinha que ficar calma, entubada. Eu não lembro o que você falava, eu só lembro que eu tinha que ficar calma. Então, assim, eu sei que desde criança eu queria ser médica. Então, o fato dela ter saído bem, eu passei por muita coisa que eu não queria ter passado ano passado, os outros anos, que eu sempre me dediquei tanto aos pacientes, e às vezes a gente leva uma ingratidão de um familiar, ou até ingratidão de um paciente, mas todas as outras coisas me fazem ter certeza que eu escolhi o certo,
e que eu faria de novo, e que por mais que em algum momento eu acho que eu posso ter escolhido o errado quando eu passo por algumas coisas, não foi o errado. Eu tinha que estar lá, eu faço as coisas pelas pessoas porque eu amo ser médica e é isso, entendeu? Bom, eu tenho acho que médicos são anjos que a gente coloca Então, nos assim, nossos caminhos, porque não é possível, como que pode a gente ter, às vezes a gente passa por situações que a gente fala, meu Deus, da onde surgiu aquele médico? Da onde veio? Porque não tem nem explicação. E a pandemia me fez, assim, eu saí fraca de algumas coisas, eu saí bem fraca. Tecnicamente eu saí bem, eu sabia entubar, tudo que era jeito. Porque eu entubei muita gente, eu entubei mais de 200 pessoas. Assim, não que eu quisesse, mas precisou. Sim, sim. Fiz muito procedimento, mas me fez sair forte com a minha equipe. Mas eu fiquei fraca em relação a ter visto tantas pessoas morrerem. Mas eu sinto um conforto porque o município que eu trabalhava era para muito mais pessoas terem evoluído a óbito. E graças ao trabalho que a gente fez lá no nosso hospital, muito menos pessoas evoluíram de maneira desfavorável. Tá? Então, assim, eu sei que eu fiz parte disso. Claro, entendeu? Claro. Ai, as outras pessoas podem não reconhecer isso. Mas eu sei, claro. E eu sei que foi a minha equipe junto comigo. E eu tenho orgulho demais deles. Da Acredito. Flávia, da Simone, da Thalita, de todo mundo, sabe? De todo mundo. É uma história que você passou, né? E assim, quando eu fui sair de lá, eu vi o carinho que eles tinham por mim e eu tinha por eles, sabe? Os alunos que eu dei aula lá, alguns, sabe? Então, assim, e eu vejo aqui no hospital, nos hospitais que eu tô trabalhando aqui, eu fui muito bem recebida por todos. E eu sei que eles passaram por isso da mesma maneira que eu passei. Porque eu vejo que eles são unidos, entendeu? A história, né? É uma história que todo mundo que viveu, cada um trouxe um pouco de um aprendizado. Vocês, Sim. médicos, nós do outro lado, né? A gente, a fisioterapia, todo mundo. Todo mundo, né? O mundo todo. O trabalho virtual, né, que surgiu, que não tinha, o home office, né? Então, assim, é um aprendizado. E hoje a gente está com outras adversidades, outros problemas. Então, cada momento da vida tem um desafio, um né? desafio e um fortalecimento, porque a gente tem que ser forte, não dá pra gente esmorecer. A gente até fraqueja. Mas de vez em quando até a gente arria. Mas a gente tem Mas a gente tem a fortaleza, eu pelo menos... Eu não sei, Deus, né? Deus, o assim. Deus, seja lá as pessoas, quais as crenças, religiões, a gente... o importante é que você tenha alguma crença, alguma fé. A fé, ela é incrível. Não vamos falar em Deus, mas uma fé, alguma coisa que te suporte. Que suporte, porque precisamos. Fábia, eu sonhava com os pacientes dentro da minha casa, entendeu? Então, assim, eu sonhava que eu estava tratando eles dentro da minha casa. Então, olha assim, que coisa. E eu acordava muitas vezes falando, não, para aquele paciente eu vou fazer tal coisa hoje. Entendeu? Então, assim, eu fiquei 1 mês e pouco sem dormir direito. Quase 2 meses, na verdade. E depois eu comecei a dormir. Enfim, fui melhorando. Os meus colegas precisavam de ajuda, a gente conversava muito, sabe? Tinha vários colegas muito legais, alguns a gente foi perdendo contato, uns mudam de cidade, outros viram pais, né? E começa a cuidar dos filhos. Agora, deixa eu te perguntar aqui, né? Voltando aqui para a atualidade. Por exemplo, hoje você gosta da UTI, Gosto, né? muito. Você faz o trabalho que eu sei que você por excelência ali, todo mundo te chama para entubar, porque você faz Eu tô sabendo, viu? Eu tô falando porque eu sei, já tô sabendo. E quando você pega um paciente, cada paciente é uma história, como que você lida com isso? Sim, cada paciente é uma história e, assim, cada procedimento você tem que tomar um cuidado, sabe? E cada paciente é uma história e cada familiar é uma história com o paciente, sabe? Esses dias não teve nem tanto procedimento, mas foi tão bonito, a gente pegou uma paciente de 104 anos. Sim, 104 anos, ela tem alguns filhos, alguns netos, bisnetos, acho que tinha até tataraneto, uma coisa assim. Então, as netas, sabe, super queridas com ela,
ela virou pra mim, depois que ela melhorou, né? A gente fez os antibióticos, ela começou a dar uma acordada um pouquinho a mais. Ela virou no final, segurou minha mão e fez assim, doutora, vai com Deus. Então você vê ali, sabe? É uma carinho. pessoa... Exato. Gratidão. Entendeu? Gratidão. E todos os pacientes são assim? Não, mas alguns são. Então Não. é por isso que eu te falei que tem alguns, paciente que é revoltado da vida, que acha que e familiares. Que acha que o médico porque culpado. até onde o médico é responsável? Acho que assim, o médico é responsável em dar um diagnóstico, né? Ir lá pedir exames, enfim, para dar um diagnóstico, pegar a história, pedir exames para dar um diagnóstico, delimitar um tratamento, né? Mas o médico não é responsável por tudo aquilo que o paciente fez antes. Por exemplo, igual a gente estava falando, o paciente fez antes, ele não cuidou da hipertensão, não cuidou do diabetes, teve maus hábitos de vida, teve vícios, foi alcoólatra, enfim, várias outras coisas. Não precisa, obviamente, todas juntas, mas várias outras coisas. Chega muito grave na UTI. Óbvio, nenhum médico gosta de perder paciente. Eu detesto perder paciente, entendeu? Claro. Eu, Tamires, não gosto. Mas eu vou fazer de tudo pelo meu paciente. Aí o que é triste, assim, você tá ali fazendo de tudo, e aí vem alguém, te insulta, ou o próprio paciente fala que você é um inútil, ou a família Nossa, te tem agride. isso? Tem. Tem sim, às Tem? vezes tem. Tem sim, tem. Você já ser agredido verbalmente, eu já fui agredida fisicamente, outras colegas já foram também. Gente, isso daí... Já sim, gente, e isso é muito ruim. Eu, pelo menos, fico bem chateada. São esses momentos que eu penso, será que a Tamires de 3 anos e meio ia lembrar 3 anos e meio de idade ali, que sempre quis ser médica? Mas não são todos. Então, os outros que agradecem, que nem essa senhora aí, mas essa avó, né? Que eu chamo ela de vó no final. É vozinha, né? Mas esses pacientes, quando eles te culpam, é porque o paciente... É claro que a gente tem casos. Mas são mais familiares, sabia? Que culpam do que os pacientes. São os familiares. Às vezes é porque às vezes foi um familiar ausente. Entendeu? A culpa carrega a culpa e quer... Isso, não digo todos, tá? Mas às vezes porque acontece isso. Ou até porque tem tanto amor pelo familiar, não quer perder. E fica no desespero. E fica no desespero, porque tem as fases também, que a gente sabe que tem as fases até do luto e tudo mais. São 5 fases. Tem a raiva, enfim. Então, até a pessoa aceitar, né? Então, assim, a gente consegue entender. Mas a partir do momento que passa do limite, é triste pro médico. Porque, assim, às vezes a gente é ofendido na frente de todo mundo. E não é assim que funciona, não é assim, né? A gente tá ali trabalhando também, né? Claro. Então, assim... É que assim, não podemos generalizar. Tem médicos e médicos. Sim. Né? É igual tem em todas as profissões. Exatamente. É igual político, gente. Políticos e políticos. Exato. Ninguém pode generalizar que é tudo corrupto. As pessoas têm essa mania de generalizar. Advogados que são todos... enfermeiras. Então, assim, em todas as áreas, você falou muito bem. Não podemos generalizar. A gente tem que saber entender uma coisa com outra coisa. Não pode ficar Eu até jogando. Entendo, porque assim, às vezes na mídia supervaloriza um médico, um erro médico. Teve vários colegas não, porque eu não vou nem falar que são colegas, mas algumas pessoas aí que têm CRM que fizeram coisas erradas, igual aquele anestesista, horrível aquilo, que abusava de mulheres grávidas. Sim, lembra um que saiu na mídia? Sim. Não me recordo nem o nome, porque eu prefiro nem citar, né? Mas enfim, acaba manchando a gente, sabe? Mas não dá pra falar que todos são assim. Tem tanto colega bom, profissional, mulheres boas, sabe? Tem. Agora que eu vou defender um pouco as mulheres que são muito boas, sabe? Eu também vou ajudar a defender, porque eu acho que hoje as mulheres, não desfazendo dos homens, pelo amor de Deus, mas eu fico orgulhosa de ver como as mulheres são trabalhadeiras. Não, e assim, eu vou falar que minhas amigas da UTI são, top, viu? São. Elas... A Renata de São Paulo era maravilhosa, Adriana, as daqui,
Verena, Aline, E estão Bárbara, convidadas para vir todas participar aqui. Maravilhosas, são maravilhosas. Hoje, um dia desse, vamos chamá-las, a gente vai fazer um debate. Vamos. A gente pega Elas vão adorar. fazer um debate aqui. São maravilhosas. Que eu acho muito legal. Ana, todas, entendeu? Sem exceção. Deve ter esquecido de algumas. Mas também os homens são ótimos, assim, às vezes, sabe o que eu percebo? Não é nem entre a gente, às vezes os pacientes, por ser homem ou mulher, sabe, tem ainda essas né? coisas, tem, e até nas áreas médicas mesmo, tem um pouquinho, sabe? Então, assim, mas enfim, existe. Você sabe o que eu acho? Eu acho que tem uns enfermeiros, assim, que eu peguei, né, eles chegavam, assim, com tanta alegria, que eu tinha vergonha de reclamar que eu tava passando mal. Que tinha dor ou alguma coisa, eu falava né? assim, gente, ele tá chegando com tanta alegria e eu tô aqui com dor, eu nem vou falar que eu tô com dor, porque... Tem que pensar, porque eles são também quem medica, né? A gente vai dar o diagnóstico, faz a prescrição, mas quem faz o trabalho ali de medicar e fazer tudo são eles. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliar, enfim, eles organizam também toda a UTI, acho que isso é muito importante. Até na atenção primária, que a gente estava falando naquela hora, eles também organizam muito, porque por áreas de abrangência, né, que tem o território e aí tem as áreas, eles também têm enfermeiros responsáveis por cada área, e aí tem os agentes comunitários que fazem as visitas domiciliares. Aqui tem Atibaia, então, é isso? Eu não sei como que funciona exatamente aqui. Eu sei que tem poucas unidades, assim, eu não sei te falar, eu estaria falando algo que eu não tenho tanta propriedade para falar, mas para mim, assim, é fundamental isso, sabe? Porque eles conseguem sinalizar, por exemplo, para o médico da área, olha, aquela família ou aquela casa, eu já agendei consulta porque eles precisam de uma atenção maior, entendeu? Isso está preconizado no SUS. Quem precisa de mais atenção do que quem precisa de menos atenção, entendeu? E atenção, assim, não é atenção literal, é cuidado. Pessoas que têm mais doenças precisam de maiores cuidados. Não quer dizer que quem não tem menos doenças não vão ser cuidados, vão ser, só que de menor intensidade. A prioridade não vão ser eles, entendeu? Vão ser os que precisam de mais. Entendeu? Por exemplo, pacientes que têm paralisia cerebral, que são acamados, essas pessoas que fazem essas visitas domiciliares junto com o médico, olha, doutor, precisa tal dia e não sei o que, fazer essa visita. Fazer as receitas, fralda, insumos, entendeu? É bem interessante. No meu internato, inclusive, da minha faculdade era bem voltada para biopsicossocial, então a gente ia bastante nisso. Desde o primeiro ano de faculdade até... É que aqui em Atibaia não tem universidade de medicina. Não tem. Então talvez nós não tenhamos esse trabalho. Eu acho que assim, talvez os alunos de Bragança venham um pouco, né? Porque sim, os de Bragança vêm. Né? Eles vão lá na Santa Casa. Tem a troca, inclusive, de estudantes. Eu acho que tem. Então, assim, talvez eles usem, tem alguma coisa. Eu não sei se tem algum acordo entre os municípios em relação a isso. Mas, por exemplo, lá onde eu fazia também não tinha. Então, a gente usava o município de Guarulhos, entendeu? Então, a gente conseguia usar as UBSs de Guarulhos, entendeu? Que legal. A minha faculdade era no Tatuapé. Então, assim, era muito interessante. A gente usava... a gente conseguia atender junto com os clínicos. O UBS tem clínico, tem pediatra, tem ginecologista... dá para fazer Papa Nicolau, né? E que horas fechavam essas UBSs? A gente conseguia fazer atendimento normalmente, tá? Tem algumas que ficam até mais, das 8 até as 5, tá? Algumas começavam atendimento até um pouquinho antes, mas dependia do especialista. Mas normalmente das 8 às 5 ou das 8 às 4. Então, isso é uma coisa que eu falo aqui em Atibaia. Você que é médica, o que você acha? Com a demanda, porque nós aumentamos o número da população, acho que a gente tinha que fechar essas UBSs mais tarde para dar conta. Ou mais UBSs, né? O certo era ter mais UBSs, mas enquanto não tem... Tem várias colegas, viu, que elas teriam até, que a gente estava falando. A doutora Manuela, que trabalha por aqui também, a doutora Aline fazia também, elas também trabalham em unidades básicas. Elas conseguem até... Elas têm até um know-how maior, até para comentar e tal. Elas trabalham e elas falam que tem, assim, a população precisa mesmo. Precisa. Entendeu?
disso. Ou aumentar o número, prorrogar esse horário um pouquinho mais tarde. Ou mais médicos, né? Ou mais médicos, ou então É que assim, eu não consigo te falar exatamente, Fábia, porque eu não sei a quantidade que tem aqui no município, entendeu? Então eu não posso falar. Mas vamos convidar aí quem vai poder falar no próximo, né? Porque a gente já está chegando, acho que está chegando no final, tá? Como que tá o nosso horário? Então a gente tem um tempinho ainda para que eu quero saber por exemplo, quando o paciente se interna, ele está com um problema e ele tem que ser encaminhado para um especialista. E naquele local não tem um especialista. Como é feito esse trabalho? Sim. Quem vai atendê-lo? A gente, por exemplo, o que acontece? São duas situações. O paciente está acompanhando com um clínico numa unidade primária. O colega já não consegue mais resolver aquela situação, ele pode encaminhar para um especialista, o município vê se consegue atender aquela situação do paciente. Se não consegue atender, não tem aquele especialista, ele é colocado na CROSS. E aí fica ao Estado, enfim, achar um município que consiga atender esse paciente com a especialidade que é necessário para ele. Ele está num hospital. Precisa de um neurocirurgião, por exemplo. Ele está ali na Santa Casa, a gente sabe que não tem um neurocirurgião lá. Precisa de uma avaliação de um neurocirurgião. Então, a gente coloca ele na CROSS, aí regula, por exemplo, regulou para Campinas. A gente vai, encaminha o paciente para Campinas, o paciente é avaliado lá, o paciente precisa ficar lá, ele fica, senão ele é avaliado e retorna para a nossa unidade, entendeu? Ele é todo regulado via CROSS, mas aí são situações diferentes. Um pode esperar, e aí sai a data, ele vai, o outro está internado no hospital, vai, ou fica internado no outro hospital que ele foi avaliado, ou volta pra gente via hospital mesmo, entendeu? Entendi. Então, assim, depende. Uma vez já aconteceu comigo, o paciente precisava de um transplante cardíaco, a gente pediu para ele via CROSS, né? Porque o hospital que a gente estava. E esse via CROSS é só público? Público. É pelo SUS. Mas aí o que acontece? São hospitais pelo SUS, mas, por exemplo, tem hospitais particulares que têm porcentagem X deles que trabalham do SUS, entendeu? Por exemplo, esse paciente que eu ia te falar do transplante cardíaco, ele foi encaminhado para o Einstein, mas a UTI do Einstein SUS. Entendeu? Eu não sabia. O Einstein também tem atendimento pelo SUS. Tem sim. Esse paciente foi para lá, entendeu? Óbvio, não vou falar o nome dele, mas era um rapaz de 22 anos, tinha um quadro cardíaco gravíssimo. Com 22 anos? 22 anos, gravíssimo, era bem difícil manejar ele. Qualquer coisinha ele descompensava, mas assim, fiquei muito feliz quando saiu a vaga dele. Eu lembro que no dia eu falei com o assistente social, deu tudo certo, a gente levou ele para lá. O colega ficou com ele, me mostrou toda a UTI e falou, olha, essa UTI aqui é toda a parte SUS, assim, toda a aparelhagem, me mostrou tudo e era a parte SUS e destinada do Einstein. Ele teve sorte? Ou porque quem escolheu o Albert Einstein? Regulação. Não. É regulação, por exemplo, os leitos... os leitos que estavam disponíveis lá do HC estavam ocupados, os leitos do Dante, por exemplo, estavam ocupados. Tô dando exemplos, tá? Aí os leitos do Einstein tinha um lá que estava disponível, ou então eles puxaram o paciente, entendeu? Entendi. O hospital viu ali o paciente e conseguiu puxar, entendeu? Entendi. E aí quem é responsável por levar o paciente fomos nós, do hospital lá de Osasco. A gente levou o paciente. Eu lembro até que meu plantão acabava às 7 horas da noite, eu fiquei no hospital até às 11 para levar esse paciente. Agora, se o paciente está no via particular, ele está no hospital particular, e no hospital particular não tem o tratamento adequado para ele, para aquele problema dele, ele pode também ir via CROSS para outros? Não, normalmente assim, se ele está no particular pelo convênio, o convênio tem que direcionar para um local aonde o convênio consiga fornecer. Então, uma vez entrado pelo convênio, ele fica no convênio. Aí, por exemplo, o convênio X, né? Não vamos dar nome. Convênio X. Convênio X não tem disponibilidade nos hospitais aqui de Atibaia para esse exame.
Mas lá em São Paulo, no hospital deles, referência tem. Então, eles pegam, mandam a ambulância do convênio, pegar o nosso paciente aqui, ambulância equipada com médico e tudo mais, que vai, leva o paciente para o hospital deles de referência em São Paulo para e fazer faz o tratamento o exame. Uhum. Ou se não é o exame, é necessário um tratamento, faz o tratamento lá, entendeu? Aí é via convênio médico. Convênio médico, isso. Não, porque hoje os convênios, eu escuto cada uma de convênio médico, não é? Tá complicado. Eu aprendi bastante coisa de convênio aqui, mais aqui em Atibaia, porque lá em São Paulo eu trabalhava mais em público, né? Eu trabalhei em poucos particulares lá. Poucos, assim. Mais hospitais públicos. Eu acho que o hospital público é o ideal, porque você tem uma demanda tão grande de gente que você aprende. Que aqui em Atibaia eu comecei em particular, mas acabou que no final eu fui atrás de um público aí, eu gosto. Você gosta? Porque demanda? Ainda minha mãe brincou, ela falou, no final você não ia sossegar se você não achasse um hospital público para você trabalhar, né? Eu gosto. Não é nem a demanda. É o tipo de paciente. Não sei, eu gosto. Você se adequou melhor com o tipo de sistema. Paciente também, sabia? O paciente do hospital público, ele é um pouco mais complexo até de UTI do que hospital particular. Uhum. Ele chega um pouco mais grave até. Por quê? Aí entra um pouco o social, né? Vai deixando. Entra um pouco social. Aí entra o quê? A questão de informação. Entendeu? As pessoas precisam se informar, né? As pessoas não se informam. Você falou uma coisa muito interessante, Tamires, porque às vezes a pessoa sabe a dificuldade que é um tratamento público, um hospital público, as pessoas têm consciência dessa dificuldade. Entretanto, ela não se cuida. Não. Ela deveria de se cuidar, né? Olha, não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou beber, não vou me drogar, não vou alcoolizar, enfim, ter uma vida saudável é mais barata. Parece até que não, né? Que a vida saudável seja até mais cara porque os alimentos são mais... Não é. Não é. A gente sabe... no final acaba sendo mais barato. É o que você falou, às vezes você não precisa de um personal para fazer uma atividade física, né? Você pode fazer uma caminhada, mas aí é direcionada, que foi o que a gente falou. Não precisa fazer virar um atleta, né? Você pode fazer uma atividade física mais tranquila, mas desde que faça. Alimentos mais saudáveis, porque o alimento gorduroso, processado, ele dá uma sensação de saciedade ali maior, mas depois vai te dar fome de novo, não adianta, né? Então, assim... Tem muita coisa que precisa de informação. Acho que falta muita informação. Eu acho que a questão aqui é a informação também. Por isso que você acha que é mais grave os pacientes dos hospitais públicos? Falta sim um pouco de informação, porque assim as pessoas acabam deixando. Aí uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, o que leva os pacientes a irem para a internação, o que leva os pacientes a serem internados tantas vezes. Muitas coisas que levam é o quê? O paciente não usar a medicação, entendeu? O paciente não usar a medicação, ou então um paciente que tem insuficiência cardíaca associada à insuficiência renal, ou um hepatopata, você fala, olha, você já não pode beber mais, você tem uma doença hepática, bebe. Ou então um paciente que tem insuficiência cardíaca e renal, olha, você tem que tomar os seus remedinhos cardíacos direito, você não pode tomar tais remédios de pressão por conta do rim, você não pode tomar tanto anti-inflamatório, não deve tomar anti-inflamatório, não pode por conta do rim, toma, entendeu? Ou então você não pode beber tanta água porque o seu rim, você não urina tanto, vai e toma um monte de água, entendeu? Você não pode beber porque o seu rim não funciona direito, vai e bebe. O paciente cardíaco, por que muitos internam com insuficiência cardíaca descompensada? A maior causa de reinternação de paciente cardiopata com insuficiência cardíaca descompensada é a não adesão ao tratamento. Não adesão. O top 1 ali de reinternação, não adesão ao tratamento. Isso é desde a minha época de residência que eu fiz. O meu chefe de residência perguntava sempre: vamos lá, residentes, qual é a maior causa de reinternação ou internação de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada?
Pessoal, por incrível que pareça, é não adesão ao tratamento. É isso. Nossa, que coisa, né? Então é teimosia desse povo. E é uma coisa simples, entendeu? É coisa simples. Por exemplo, troca de medicação. A pessoa acha que aquela medicação não deu bom pra ela. Sabe o que ela faz? Para de tomar essa que o médico deu e volta a tomar a antiga. Só que se o médico trocou a antiga, é exatamente porque fazia algum mal. Entendeu? Eita. Às vezes esse remedinho aqui que tava lá, o A, que a gente tinha deixado, começou a fazer mal pro rim. Então a gente tirou e pôs um outro. Isso até na atenção básica. Voltando aí pro básico, que eu acho que é o primordial, para tudo. Para tudo. Assim, se o Brasil focasse muito em atenção primária, a gente não teria os outros problemas, entendeu? É complicado, mas a gente vai ter que terminar aqui. Esse papo tava bom, né? Tava bom, mas você vai voltar, a gente vai dar continuidade aqui a esse pode podcast. Fazer o debate, meninas, sim. Ia ser legal. E aqui, então, doutora, deixa aqui pra gente aí onde que as pessoas te encontram, deixa teu contato, fique à vontade. Então, primeiro eu quero agradecer demais o convite, fiquei muito feliz em participar, muito obrigada mesmo, tá? O pessoal pode me encontrar pelo meu Instagram, tá? Tamires Darwish Chaban. Coloca Tamires de Chaban, que eu acho que dá pra me achar com maior Tamires de Chaban. De Chaban. Isso, Tamires com Y e depois I, tá bom? Acho que depois fica aí escritinho, o pessoal coloca, tá? Aí vocês podem me adicionar, pegar informação, tem um local onde eu atendo em São Paulo, vou começar a atender, igual eu falei, aqui em Atibaia também. E nos hospitais a gente vai se encontrando, espero não encontrar todo mundo, óbvio, nas UTIs, mas a gente se encontra nos corredores, vai ser um prazer encontrar todos vocês. No cafezinho. No cafezinho ali na cantina, vai ser muito bom, tá? Eu tô muito feliz. E qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem para tirar dúvidas também. A doutora Tamires é maravilhosa, é uma querida e vai estar aqui com a gente sempre, tá? É um convite feito que a gente gosta de falar de saúde. Sim. E vocês merecem. Então a gente finalizou aqui, o podcast está na hora. Deixa aí seu like, compartilhe, porque é informação importante e também dê sugestões. Estou aguardando e vou responder todas as mensagens. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo podcast. Tá na hora.